Documento da WEF de 1991 expõe em detalhe o plano de despovoamento globalista. É isso mesmo que você ouviu e viu aqui nos jornais Fatos Ocultos, de que há uma agenda globalista desde 1991 para o despovoamento da humanidade. Na verdade, é a notícia de hoje dos Fatos Ocultos e você é o nosso convidado todo especial. Há tempos nós estamos divulgando, tanto nos jornais Fatos Ocultos como em diversas fontes jornalísticas independentes, de que existe sim um plano globalista para a redução populacional, né? E muitas pessoas não acreditam nisso. Tá? Muitos teóricos da conspiração, né, nos enviam muitos documentos comprovando, tá, a veracidade destes fatos. E nós aqui do jornal Fatos Ocultos temos um vínculo muito bom com o jornal The People Voice. Então somos representantes do jornal The People Voice e nós vamos trazer essa notícia em primeira mão para vocês sobre o globalismo e a redução populacional, porque tem um documento aqui muito interessante de 1991 e está assinado, tá? Sobre a redução populacional. Então vamos para a matéria, vocês veem quão interessante é a intenção dos globalistas para os últimos dias. Tá? Vamos aqui então analisar este documento. Em 1991 foi divulgado um documento, né, do WEF que detalhava o plano para reduzir drasticamente a população da Terra até o ano de 2030. Mais uma vez nós estamos vendo, né, a Agenda 2030 sendo relacionada com estes caos. Tá? E muitas pessoas acham que isso é apenas uma brincadeira, é uma mentira, mas a gente sabe que não é uma realidade, existem documentos, tá, tratando disso. E nós vamos mostrar para vocês que é a mais pura, né, realidade, ok? Vamos continuar aqui a leitura do documento. Em 22 de setembro de 1991, 9 meses antes da cúpula da Terra ser realizada no Rio de Janeiro, uma audiência pública conjunta com o FEM, né, e da ONU no Centro-Oeste sobre o meio ambiente e desenvolvimento, né, foi realizado em Des Moines, Iowa. Um documento dessa audiência detalhou como a nova ordem mundial planejava reduzir a população mundial nos próximos anos, inclusive até o ano 2030 para cumprir-se toda a agenda globalista. Por isso que nós batemos no martelo de que a Agenda 2030, né, tem que ser estudada profundamente, ok? A redução imediata da população mundial, de acordo com a recomendação de meados da década de 1970 do Fundo Draper, deve ser imediatamente afetada, declarava o documento. O documento afirmava que uma das políticas a ser implantada era que todas as nações terão cotas anuais para redução populacional, que serão aplicadas pelo Conselho de Segurança da ONU por meio de embargo seletivo ou total de crédito, itens do comércio, incluindo alimentos e medicamentos, ou pela força militar, quando necessária. Então nós estamos vendo aí, né, que há um risco muito grande para aqueles que não aceitarem, tá, essa questão, porque aí você está vendo que pode haver embargo, até mesmo emprego de forças militares. Né? Agora, o relatório do shtfplan.com diz, de acordo com o site The Forbidden Knowledge, peço perdão porque eu não manjo muito dos ingleses, né? Então está escrito aqui nesse jornal, The Forbidden, e o documento abaixo foi distribuído, né, Desculpe, deixa eu ler de novo. O documento abaixo foi distribuído na Cimeira da Terra e fornece informações suficientes sobre a concepção da nova ordem mundial para reduzir a população mundial. Abaixo, a página do conhecimento proibido, a exposição diária. Olha que coisa impressionante esse documento. Muito interessante.
Porque diz aqui, ó, clubes confidenciais de Cobden, secretariado para a nova ordem mundial. Ali existe um número, né? Aí tá aqui, ó, 20 de setembro de 1991. Essa é uma carta oficial que você pode pesquisar www, tá lá, ó, members.nbca.com/. Você coloca tudo que está escrito ali e você vai chegar a este documento oficial, tá? Lembrando que é um documento totalmente oficial. Necessidade pressionante. Vamos lá. Aí diz aqui, ó, o A. O tempo é urgente. O Clube de Roma foi fundado em 1968. Limites ao crescimento foi escrito em 1971, né? E Global 2000 foi escrito em 1979, mas foram feitos progressos insuficientes na redução da população. Agora vamos para a parte B. A parte B diz: dadas as instabilidades globais, incluindo as do antigo bloco soviético, a necessidade de um controle firme da tecnologia mundial, né, de armamento e dos recursos naturais, é agora absolutamente obrigatória a redução imediata da população mundial, de acordo com a recomendação de meados da década de 1970 do Fundo Draper. Tá? Deve ser imediatamente afetado. Agora vamos para o ponto C. A atual vasta superpopulação, agora muito além da capacidade do suporte mundial, não pode ser respondida por futuras reduções na taxa de natalidade devido à concepção e à esterilização e ao aborto, mas deve ser enfrentada no presente pela redução dos números atuais existentes. Isto deve ser feito por todos os meios necessários. Agora vamos para o ponto D. A questão falsamente debatida entre uma abordagem política e uma abordagem cultural da população e dos recursos, quando, na verdade, confrontada com obstruções teimosas e convenientes políticas cotidianas, né, que tornam pouco viáveis, né, a maioria dos líderes dos países pobres mais populosos. A questão é cooperação obrigatória, ou seja, vão ser obrigados, tá, a participarem disso. A cooperação obrigatória não é discutível em 166 nações, cujo a maioria dos líderes são indecisos, condicionados por culturas, né, localistas e sem noções apropriadas da nova ordem mundial. Debate significa atraso e perda de nossos objetivos, né, e propósitos. Ora, um documento muito, né, interessante como esse, que não pode ser deixado de lado, provando que há sim documentos desde 1991 pedindo a redução da população. Tá? Então muitas pessoas não acreditam, né, nessa agenda, mas a agenda está aí, hoje é ensinada inclusive nas escolas. Né? Vamos voltar lá para terminar a matéria para vocês, que agora nós vamos ver um pouquinho só da parte aqui confidencial. Aqui diz, ó, a ação da ONU contra o Iraque prova conclusivamente que uma ação resoluta da nossa parte pode influenciar outros líderes a seguirem o programa necessário. A ação no Iraque prova que a aura, olha isso, de poder pode ser projetada e sustentada e que a onda da história está a avançar. Agora eles tratam aqui no número 2 de perigos a serem cuidados. Olha o que diz. Existem uma dupla oposição que deve ser eliminada através de uma ação rápida. Há rumores entre algumas regiões do Sul, né, nomeadamente o Brasil e a Malásia, para frustrar os objetivos da Carta da Terra, ou seja, da UNCED, que é UNCED, para frustrar a reunião internacional do Brasil em junho de 1992. Há também a infeliz vacilação, olha isso, nas nossas próprias fileiras. Um argumento de que os líderes da UNCED tornaram a agenda, olha só, demasiado política e que o caminho deve primeiro ser preparado numa base cultural menos
abrasiva, diz aqui, apresentamos apenas as evidências mais recentes. Aí diz aqui, ó, Gilberto Mélio Mourão, né, o escritor brasileiro, alertou na Folha de São Paulo de 4 de agosto que, em Munique, em 1938, não o fará contra o tipo atual de epidemia ecológica desencadeada contra o nosso país, que ameaça a estrutura da nossa cultura, valores espirituais e políticos e contra a nossa própria soberania nacional. Os senhores Chamberlain e Dallier, chefes do governo da Inglaterra e da França, ofereceram calmamente, olha isso, a Amazônia brasileira ao Fuhrer. Olha que coisa interessante, né? Hitler teria observado que, como a Amazônia estava na América do Sul, os Estados Unidos citariam a doutrina Monroe e rejeitariam a ocupação alemã do território brasileiro. Chamberlain e Daladier responderam que a proposta tinha apoio de Washington. Olha isso. A Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento publicou o seu relatório anual em 16 de setembro, declarando, segundo a BBC, que o mercado livre liberal não é um modelo apropriado para as nações em desenvolvimento. As finanças devem servir à indústria e não ao contrário. Olha isso. E o governo tem um papel fundamental a desempenhar em determinados setores da economia. Cara, muito interessante esse documento. Aqui nós temos um documento oficial provando que eles querem sim reduzir a população até 2030. E ali tem uma parte falando da Amazônia, mas eu quero deixar para um próximo vídeo, né, para o vídeo não ficar longo. E vocês que amam estudar aqui os fatos ocultos, né, as notícias e os documentários que nós trazemos aqui para vocês, não perca, porque no próximo episódio nós vamos detalhar esse documento e colocar ele para download, para você colocar no seu celular. E se alguém, né, vier lhe afrontar dizendo que é mentira, você mostra esse documento que foi assinado no Brasil. E na época eles estavam preocupados com o Brasil por saber que o Brasil não iria aceitar ser manipulado, principalmente o sul do Brasil. Então é uma coisa assim estarrecedora. Nós estamos vendo um documento, né, um documento que foi publicado, está à disposição, foi publicado pelo jornal T-Exposé e também pelo The People Voice, e agora pelos Fatos Ocultos, trazendo para vocês esse documento comprovando, tá? Comprovando que a nova ordem mundial está, né, a cumprir a sua agenda até 2030. Então é muito complicada essa situação, né? E nós vemos que há uma agenda sim a ser cumprida e que infelizmente, né, muitas pessoas ainda estão dormindo. Agora, para terminar aqui, cheguei na parte de baixo para terminar o nosso documentário de hoje. Olha o que diz. O texto acima parece ter sido parafraseado de um documento resultante da audiência pública da ONU no Centro-Oeste, que foi arquivado no arquivo da internet. Aí tá aqui o link, né, para quem quiser ver. Aí tá aqui. Também não temos como autenticar, mas recomendamos que você leia o documento completo da carta ali. Hunt começou sua carta apontando que o documento contém o número de telefone de Graffard. Eu não sei falar essas palavras em inglês, tá? Você deve estar entendendo aí. Mas ele não acreditava que o conteúdo do documento apresentasse a mente política de Graffard, tá? Hunt acreditava que foi Maurice Strong, né, o homem que inventou a mudança climática, quem insistiu, né, que Graffard como o criador desta leitura volátil, ou seja, ele jogou a culpa neste cidadão. Entre outros, Strong foi o secretário-geral da primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e a População em 1972. Presidente da Fundação Rockefeller, mais uma vez, presente, né? Ele não deixa nunca de estar presente. Chefe do Banco Mundial, chefe do Programa Ambiental das Nações Unidas e membro do Conselho Fundador do Fórum Econômico Mundial e um mestre governante comprometido. Olha, eles chamam o Rockefeller, olha disso.
presidente da Fundação Rockefeller, chefe do Banco Mundial, chefe do Programa Ambiental das Nações Unidas, membro do Conselho do Fórum Econômico Mundial. Muito interessante, né? Olha os poderosos. E um mestre governante comprometido, está escrito aqui. Aí tá aí, ó. Então, quão precioso é o documento acima? Aqueles que procuram poder permanecem entre todos os seres humanos e estão a tentar abater o rebanho para tomar a transição para o sistema de escravatura permanente muito mais fácil. Então tá aí para você que gosta de notícias ocultas, mais uma para vocês, documento. Né? Esse documento hoje, eles não vão ter coragem de dizer que é autêntico, mas está aí para todos verem. Né? O jornal Te Exposé colocou aqui, mas eu vou baixar e colocar para vocês fazerem download, tá? No site www.jornaldopovo-g1@webnode.page, ok? Esse foi os fatos ocultos de hoje, né? A agenda globalista irá se cumprir até 2030, disso nós temos certeza absoluta, tá? E para você que não tinha ciência desse documento e que inclusive a reunião aconteceu também no Brasil, tá aí, tá? Agora, a autenticidade, eles jamais vão declarar que esse documento é autêntico, tá? Porque eles sabem que irá bombardear a internet com diversas matérias para frustrar os seus planos até 2030. Um grande abraço a vocês, eu sou o Augusto Toffolo e esse foi os Fatos Ocultos de hoje.